Olá. Todos os caminhos levam para Roma? Bom, pelo menos no primeiro século, essa verdade era absoluta, né? Fazia todo sentido dizer isso. E para nós aqui que estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, isso faz parte das circunstâncias da carta, ou seja, para quem a carta foi escrita, quem eram os destinatários originais da carta. Então, nós vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre isso e também procurar entender como foi que Deus dirigiu toda essa situação, né? A chegada do Evangelho ali a Roma, a chegada dessa carta a Roma, todas essas circunstâncias e, afinal, o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje. Vamos então para a leitura. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e hoje nós vamos ler dos versículos 5 a 7. Por meio dele, aqui está falando de Jesus Cristo, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, se você morasse em Roma no primeiro século, você seria um habitante da capital do Império Romano, o grande Império Romano, um império que trouxe grandes transformações, trouxe uma unidade muito grande ali, uma unidade política, né, de dominação, uma espécie de globalização ali daquela época, muita tecnologia que foi incorporada ali em construção de estradas, aquedutos, a Pax Romana, né, a paz romana, que com a sua lei, com as leis romanas, que de certa forma trouxe segurança para os viajantes, trouxe segurança para mensageiros, trouxe uma série de vantagens ali naquela época, numa cidade, olhando agora especificamente para a cidade de Roma, em que você encontra ali todos os tipos de povos. Você estaria hoje cercado ali de gente do mundo inteiro daquela época, né? Você teria ali mercadores indo e vindo, né? De todos os lugares, muitos soldados de origens diferentes que eram arregimentados ali pelo exército romano. Você iria ver muitos sacerdotes, afinal de contas, havia muitas religiões, muito sincretismo, né, dentro dessa religião politeísta, né, muitos deuses ali, muita mistura, que é própria até do paganismo, né, essa salada, né, de certa forma, de crenças. Tudo isso era incorporado, inclusive, pelos romanos. Havia uma tolerância em relação a essas práticas. Você tinha ali em Roma o Palácio Imperial, o Senado Romano, o centro político. Você tinha as arenas esportivas ali, onde os gladiadores lutavam e tudo mais. Tudo isso fazia parte desse cenário, um cenário multicultural, multirracial, um cenário de grande diversidade, onde você tinha uma população que seria hoje uma população estimada aí por volta de 1 milhão de habitantes. Enfim, um primeiro pensamento aqui que a gente precisa analisar é a questão do surgimento do Império Romano, dessa cidade de Roma, que nós podemos olhar sob o ponto de vista meramente humano ou podemos olhar do ponto de vista bíblico. Do ponto de vista bíblico, nós sempre vamos perceber que os impérios, os reinos, os governos, as civilizações, elas não surgem assim
pela mera evolução humana, pelas circunstâncias apenas movidas pelos acontecimentos, né, uma espécie de mecanismo que gira ali, uma peça girando junto com a outra, mas nós percebemos claramente que existe um Deus que coordena tudo isso, que coordena a história. O próprio surgimento do Império Romano é uma prova disso. Ele foi anunciado por Deus, ele foi dito, né? Existem profecias, uma profecia muito clara, está lá na época do Império Babilônio, né? Quando o profeta Daniel interpretou ali o sonho de Nabucodonosor, e tem aquela estátua, né? E você percebe claramente que ali tem vários reinos que estão sendo ali descritos. O Império Romano está ali entre eles. Certamente o Império Romano ele surgiu com seu poder, com a sua glória terrena, porque Deus assim proporcionou. Ele veio no tempo certo, ele surgiu no tempo certo. E é importante a gente perceber que o Evangelho também veio no tempo certo. O Evangelho também veio ao mundo dentro daquilo que Deus estabeleceu, dentro daquilo que Deus designou. Agora, fica uma pergunta aqui, né? Quando é que o Evangelho chegou em Roma? Quando é que o Evangelho chegou ali? A gente não tem um dado nas Escrituras sobre isso. A gente não tem um dado que nos indique isso, que nos informe isso. A gente sabia que havia pessoas ali que faziam parte da comunidade cristã, mas o que a gente tem hoje são especulações, na verdade, existem muitas, é fato, mas dentro da Escritura a gente não tem isso documentado. O que é aceito, o que é bem provável, é plausível, uma das hipóteses é aqueles primeiros judeus convertidos lá em Jerusalém, com a pregação de Pedro em Pentecostes, no dia de Pentecostes, que muitos judeus estavam ali de várias partes do mundo, entre eles romanos, ao retornarem, podem ter formado ali o início, a origem dessa comunidade, e claro, com o fluxo de outros povos ali, outros cristãos que faziam parte ali desses grupos acabaram também se incorporando. O fato é que, com toda certeza, o Evangelho chegou ali quando deveria chegar. O Império Romano, com todas as suas facilidades, com todas as suas circunstâncias, foi muito propício para o desenvolvimento do cristianismo. Até inclusive essa época aqui em que a carta foi escrita, os romanos não tinham assim uma hostilidade em relação ao cristianismo. O próprio apóstolo Paulo, que foi o escritor aqui, alguém que foi muitas vezes até protegido pelos romanos, que procuraram resguardar os seus direitos, os direitos civis que Paulo tinha. Tanto é que ele está, depois a gente vai falar das circunstâncias em que ele escreveu a carta, e isso tudo faz parte da legalidade com que os romanos tratavam o apóstolo Paulo. E aqui está já o gancho para a gente falar um pouco da questão da carta. A carta ela foi escrita, segundo se entende, né, no ano de 57 depois de Cristo, da cidade de Corinto, onde Paulo estava. Ele estava ali com uma viagem programada até Jerusalém, e inclusive era a sua intenção, na sequência, poder passar por Roma. Esse era um projeto seu, até no contexto da carta, logo adiante a gente já vai ver isso. E o fato é que ele acaba não indo nessas circunstâncias como visitante, ele acaba indo como prisioneiro, e o fato é que ele acaba chegando lá, mas a carta chega antes. E a carta, que chega num tempo que eu creio que ela chega no tempo adequado, chega no tempo de Deus, chega no tempo designado, é uma carta que traz um conteúdo muito importante, um conteúdo onde tem assim as bases da fé, para aquelas pessoas que precisavam
de uma formação vinda de um apóstolo, de uma instrução vinda de um apóstolo, uma vez que a gente não tem nenhum indício de que outro apóstolo tenha estado lá até então, tenha dado instrução direta para eles. Era muito importante isso, essa base da fé cristã, e daí vem a importância desse documento que é a carta aos Romanos. Mas também ela tem aspectos que trazem algo muito interessante a respeito do convívio entre os cristãos, dentro das suas diferenças. Afinal de contas, quando o Evangelho chegou em Roma, ele trouxe algo novo, trouxe algo inédito, a convivência de pessoas, essas pessoas todas, de todas essas origens, de todas essas crenças, de níveis sociais, não só diferentes, mas totalmente, era um verdadeiro abismo, né? Você tinha de um lado um escravo, de outro lado você tinha um senador ali, uma pessoa com um cargo importante, comerciantes ricos, soldados, e todas essas pessoas se reuniam lado a lado e se tratavam como irmãos ali naquela comunidade, o que era algo que foi algo que despertou assim uma admiração, um espanto na sociedade da época. O fato é que eles ainda estavam aprendendo a conviver também com essas barreiras. Nem tudo é assim, é tão automático. As barreiras são quebradas em Cristo, mas as pessoas passam então a aprender a viver dessa forma, aprenderem a conviver, a vencer realmente todas essas barreiras. O fato é que Paulo escreve essa carta chega até eles e nos deixa aqui esse documento de extrema importância. E é uma carta que tem a sua atualidade, ela tem o seu valor para nós hoje, porque ela continua sendo para nós um documento de extrema importância. É um documento que nos dá toda essa base da vida cristã, ela nos dá toda essa consistência. E cabe a nós pensarmos no seguinte: a carta que nós temos nas mãos hoje, ela chegou até nós porque Deus assim designou, Deus quis que ela chegasse. O cristianismo chegou onde chegou porque Deus assim designou. Então, que nós possamos fazer o melhor uso possível desse grande privilégio que a gente tem de ter esse acesso, de poder saborear o conteúdo dessa carta, podemos aprender, podemos crescer com ela. Que assim a gente caminhe, que Deus nos ajude nessa caminhada, que você esteja estimulado a aprender. Não estamos em Roma, estamos no século XXI, mas que certamente tem muito para nós hoje, porque Deus assim designou. Então, com a ajuda dele, que nós possamos caminhar. Na próxima semana nós vamos falar dos outros aspectos dos destinatários dessa carta, ou seja, dos aspectos espirituais, a sua identidade. Que identidade espiritual tinham aqueles primeiros destinatários dessa carta? Então, até lá, uma boa semana, que Deus te abençoe.